Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, mexe com a cabeça de muita gente. A gente vai fundo na psicologia para entender um negócio que fascina e, ao mesmo tempo, assusta. As seitas manipuladoras. Como é que elas funcionam, afinal? E a pergunta de US$ 1 milhão. Como elas conseguem ter um controle tão absurdo sobre as pessoas? É isso que a gente vai investigar agora. Então, vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz, né? Quando a gente pensa em alguém que entra para uma seita, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Geralmente a gente imagina uma pessoa, sei lá, meio ingênua, talvez com pouca instrução. Só que a realidade passa longe disso. Esse estereótipo não se sustenta. Então, qual é a verdadeira jogada por trás disso tudo? E aqui tá o pulo do gato. A chance de alguém cair num grupo desses não tem absolutamente nada a ver com inteligência, com QI. O que tá rolando ali é um processo de manipulação psicológica, um condicionamento mental muito bem pensado. É sobre explorar aquelas necessidades e medos que, no fundo, todo mundo tem. Beleza. Mas antes da gente entender como essa manipulação toda acontece, a gente precisa primeiro entender o que são esses grupos. O que define eles? Quais são as peças que montam essa máquina de controle tão eficiente? Olha, para quem estuda esses movimentos, a base de tudo está em dois pilares. Pensa comigo. Primeiro tem que ter um líder. E não é qualquer líder, é um líder carismático, alguém que se coloca num pedestal, muitas vezes como se tivesse uma conexão divina, sabe? E o segundo pilar é uma ideologia, um sistema de crenças que é vendido como a única verdade. Tudo que vem de fora é errado, é perigoso. A lógica é simples: ou você está com a gente, ou você está perdido. E isso fica ainda mais claro com o trabalho do psicólogo Robert Lifton. Ele mapeou 8 características que são assim a espinha dorsal desses grupos. Dá uma olhada nessa lista. Vai desde controlar toda a comunicação até usar aquelas frases feitas, sabe, clichês, para impedir que a pessoa pense por conta própria. E tem também a sacralização dos princípios, que é quando a doutrina do grupo vira uma coisa sagrada, intocável. Cada um desses pontos é literalmente uma engrenagem nessa grande máquina de controle. Ok? Então a gente já entendeu a anatomia do grupo, certo? Agora, a questão é: como eles mantêm tudo isso funcionando? A resposta é que existe basicamente um manual de táticas psicológicas. Um passo a passo mesmo, feito para desmontar a individualidade da pessoa e garantir que todo mundo ande na linha. E a principal ferramenta desse manual tem nome: persuasão coercitiva. É importante entender isso aqui. Não é aquela lavagem cerebral de filme, sabe? Agressiva, na cara. Não! É um negócio muito mais sutil. É um processo lento, sistemático, de pressão e manipulação constantes até que a pessoa se submeta completamente. A psicóloga Margaret Singer foi além e detalhou isso em 6 passos. E olha, o primeiro passo é o que dá mais calafrio. A pessoa não tem a menor ideia de que está sendo controlada. É tudo feito de forma velada. A partir daí, o jogo começa. Controlam o tempo da pessoa, o ambiente, isolam dos amigos, da família, vão criando uma dependência total. E pouco a pouco, aquela identidade antiga vai sendo destruída para dar lugar a uma nova, uma identidade moldada pelo grupo. Mas como que alguém é fisgado para dentro desse processo? Geralmente, a isca é uma técnica chamada bombardeio de amor. Imagina só, a pessoa que está chegando é recebida com uma avalanche de atenção, de carinho, de elogios. Ela se sente a pessoa mais especial do mundo, finalmente compreendida. Isso cria uma conexão emocional imediata, um sentimento de dívida, de gratidão, que é muito, mas muito difícil de ignorar. Tá, a pessoa entrou. E agora? Como se mantém o controle da mente dela? Uma das armas mais poderosas são os clichês que bloqueiam o pensamento. Sabe aquelas frases de efeito curtinhas e que parecem fazer todo sentido? Tipo, os fins justificam os meios, ou você só precisa ter fé. Elas funcionam como um botão de desliga para o cérebro. Qualquer dúvida, qualquer questionamento é cortado na hora com uma dessas frases. Não tem debate, não tem discussão. Fim de papo. O problema é que esse manual, essa cartilha de manipulação, quando cai nas mãos de líderes instáveis, paranoicos, as consequências podem ser absolutamente devastadoras. A história, infelizmente, está cheia de exemplos onde a promessa de um paraíso acabou se tornando um inferno na Terra. Um dos casos mais conhecidos é o do Templo dos Povos, em Johnstown. Em 1978, o líder, Jim Jones, levou centenas de seguidores para criar uma suposta comunidade utópica no meio da selva da Guiana. Só que o sonho virou um pesadelo, um lugar de controle absoluto e paranoia. O fim dessa história foi um dos maiores massacres da história recente.
Mais de 900 pessoas. Pensa nesse número, mais de 900, incluindo mais de 300 crianças, morreram depois de beber uma mistura com cianeto. Algumas por vontade própria, acreditando no líder, outras forçadas. E essa lógica destrutiva não parou em Jonestown. No Japão, tivemos a seita Aum Shinrikyo. A crença deles era uma mistura bizarra de ideias sobre o apocalipse. Eles acreditavam que uma terceira guerra mundial estava chegando e que só eles, os membros do grupo, iriam sobreviver. Essa paranoia toda acabou virando terrorismo. Em 1995, eles soltaram gás sarin, um agente nervoso mortal no metrô de Tóquio. O resultado foi 13 mortos e milhares de pessoas feridas. Voltando para os Estados Unidos, já no comecinho da era da internet, apareceu a Heaven's Gate. A crença deles era bem peculiar. Eles acreditavam que eram seres extraterrestres e que uma nave espacial, escondida na cauda do cometa Hale-Bopp, viria resgatá-los. E para fazer essa viagem, para chegar nesse tal próximo nível evolutivo, 39 membros tiraram a própria vida em 1997. Para eles, não era um fim. Eles acreditavam que estavam apenas abandonando seus corpos, seus recipientes aqui na Terra. Depois de ver esses casos extremos, a gente volta para aquela pergunta do começo, né? Afinal, quem são essas pessoas que entram nesses grupos? A resposta, olha, pode chocar um pouco e com certeza vai quebrar algumas ideias que a gente tem sobre o assunto. Presta atenção nesse dado porque ele é impressionante. 80%. Sim, 80% dos membros de seitas têm formação técnica ou superior. A gente está falando de advogados, médicos, engenheiros, pessoas com uma educação formal de altíssimo nível. A conclusão é brutal. Esses grupos não procuram pessoas fracas. Eles querem gente inteligente, capaz, que possa contribuir para o crescimento do grupo. E aqui que a gente chega no ponto mais importante de toda essa conversa. A questão não é sobre ser uma pessoa vulnerável, como se fosse um traço de personalidade. A questão é sobre estar em um momento vulnerável. E isso pode acontecer com qualquer um. Uma perda, o fim de um relacionamento, uma crise profissional, uma busca por um sentido maior na vida. É nesses momentos que a porta se abre. Não é uma fraqueza, não é uma falha de caráter. É simplesmente parte da condição humana. E pra gente fechar, fica uma reflexão. Pensa bem, o bombardeio de amor, o isolamento, as frases feitas para parar o pensamento, aquela mentalidade de nós contra eles, essas táticas não são exclusivas de seitas. A gente vê versões disso em relacionamentos abusivos, em ambiente de trabalho tóxicos, até mesmo na política. Conhecer essa cartilha e entender como ela funciona é a nossa melhor e talvez a única defesa contra a manipulação, não importa de onde ela venha.